Vacinar é cuidar de você e de quem você ama. A vacina com a dose de reforço bivalente contra a Covid-19 está liberada para todos acima de 18 anos que já tomaram no mínimo 2 doses da vacina, com intervalo de 4 meses da última aplicação. O reforço bivalente protege você contra o vírus original e as novas variantes, incluindo a Ômicron. Procure o posto de saúde mais próximo e vacine-se. É rápido, seguro e eficaz. Vacinar é proteger. Governo do Ceará. Olá. Cumprindo o segundo mandato seguido de deputado federal, pode-se afirmar sem margem de erro que Mauro Benevides Filho tem o melhor currículo da bancada do Ceará e um dos melhores entre todos os membros do Congresso Nacional. Mais que isso, é um dos parlamentares mais influentes do país, principalmente quando a pauta é a economia. Mauro é formado em Economia pela Universidade de Brasília e PhD na mesma área, melhor dizendo, pela Universidade de Vanderbilt, nos Estados Unidos. Professor da Universidade Federal do Ceará, o curso de Economia, o curso de Mestrado em Economia. O deputado deu início à sua trajetória política, podemos dizer assim, quando assumiu a Secretaria de Finanças da Prefeitura de Fortaleza na gestão do prefeito Ciro Gomes em 1989. Faz um bom tempo, né? Em 1990, elegeu-se deputado estadual, licenciando-se do cargo para assumir a Secretaria do Planejamento do Ceará no governo de Ciro Gomes. Na administração pública, foi ainda secretário de governo, secretário de administração e secretário da Fazenda do Estado por 12 anos, de 2007 a 2018, nas duas gestões dos governadores Cid Gomes e Camilo Santana. Durante os anos de 2008 e 2009, foi ainda coordenador do Conselho Nacional de Política Fazendária. Nas campanhas presidenciais de 2002 e 2018, foi coordenador do Programa Econômico do candidato Ciro Gomes. Reelegeu-se por 6 vezes deputado estadual entre 1994 e 2010. E é com prazer que o Fox Coloca conversa hoje com Mauro Benevides Filho. Eu adoro ler um currículo tão consistente aqui na política, na nossa política. Mas isso é muito importante. A política é uma máquina de engolir gente e são poucos, muito poucos. A gente conta ao longo da história, nos dedos, a quantidade de gente com sua qualificação que topa ir para a política. A política é um lugar difícil, né? Um acadêmico ir pedir voto da maneira que se constrói a política brasileira é algo muito difícil, singular. E eu tenho certeza que a influência do seu pai foi muito importante nisso aí. Mauro, um currículo vasto como esse, o que você ainda pretende? O que é que você tem como meta ainda na política? Bom, primeiro, Fábio, eu quero assim dizer do privilégio... Mas antes de tudo, eu esqueci de agradecer a sua presença aqui no Fox Colóquio, que na casa de Vovó Dedé, na TV Dedé, a casa foi apresentada já ao Mauro, ele certamente vai tocar nesse ponto e eu tinha esquecido de agradecer, faço esse agradecimento agora. Mas antes de mais nada, já era um tempo que eu já tinha vontade de estar aqui nesse Fox Colóquio com você, sobre a sua liderança, que tem exercido um papel muito relevante para o nosso estado, para a nossa cidade, enfim. E hoje, realmente, queria conversar assim, muito aberto, dizer um pouco, primeiro, da visão que tive hoje da casa de Vovó Dedé, que é uma instrução, uma formação de vida para esses jovens que aqui chegam, muitas vezes de famílias sem nem muitas perspectivas de crescimento ou de realizações pessoais, e encontra aqui na casa de Vovó Dedé o apoio, a formação, inclusive intelectual em várias áreas, e isso o setor público precisa olhar isso com muita profundidade, porque a eficácia, a eficiência com que esse trabalho, e eu estou testemunhando pessoalmente tudo isso, ele é muito mais significativo, no meu modo de entender, do que a ação específica que uma prefeitura, um governo estadual, um governo federal alcança. Portanto, eu acho que está na hora da gente fazer a ampliação dessas bases aqui já estabelecidas, parabenizar a todos os gestores, e eu quero, portanto, ainda com a vida que posso ter ainda no setor público, poder realmente fortalecê-la nesse trabalho. E, enfim, eu quero realmente deixar os meus parabéns muito sinceros, assim, lá do fundo da minha alma, porque a gente sai daqui emocionado. Mas o que eu... Que bom, Mauro. Essa é a sensação que eu tive também quando eu vim a primeira vez aqui, e acaba sendo um prazer servir a este projeto. Eu não tenho dúvida de que
Eu comecei minha vida, logo depois que voltei dos Estados Unidos, eu fiz o concurso da universidade, como você relatou ali, e de lá me surgiram as primeiras oportunidades de fazer alguns comentários econômicos em algumas redes de televisão, aprendendo muito com os nossos alunos da sala de aula, com os meus colegas. E o meu pai, que já era da área política, inequivocamente, sempre a gente acaba olhando, admirando a forma de trabalhar, e isso para mim foi muito importante na minha formação, mas devo registrar também que a Universidade Federal, sobretudo dos meus colegas professores e professoras, foram muito estimulantes para a minha vida. Olha, poxa, com essa formação tem como contribuir de maneira ainda mais aprofundada, examina isso aí, testa aqui no Estado primeiro, vai a um deputado estadual, depois, quem sabe, você vai para o plano federal. Então, esses estímulos me acabaram confirmando, portanto, essa disposição. Logo quando o Ciro assume a Prefeitura de Fortaleza, ainda com aquelas dificuldades, folha de pessoal em atraso, muito lixo nas ruas, enfim, várias condições de gestão totalmente ineficazes. Então, a gente fez ali todo um redirecionamento da questão fiscal do município, e isso acabou também projetando esse grande brasileiro, que é o Ciro, ele com a administração extraordinária que fez, e logo em seguida, né, sai para ser candidato a governador, e eu saio da faculdade, tinha sido interventor do Banco Central no Banco do Estado do Ceará, que naquela época os mais jovens não lembram disso, mas o BEC, o antigo BEC, ele passou a ter problemas de cunho financeiro, o Banco Central veio e fez uma intervenção. Isso aí, logo na primeira gestão do governador Tasso Gereissati, foram 3 pessoas do governo e 3 pessoas do Banco Central, e eu já iniciava, né, naquela época, já participando, inclusive, dentro do sistema financeiro, que é uma das áreas hoje no Brasil que eu acho que tem muito contribuído para os baixos graus de crescimento econômico que a economia brasileira tem oferecido ao país, crescimentos pífios, que não geram emprego, não geram renda, e lá já fui experimentando, né, os primeiros percalços que elas geravam para todo o país. Aí de lá foi uma convivência muito próxima com esse setor público, prefeitura, governo do Estado, portanto Secretaria de Estado, deputado estadual, e aí chegando agora com essas 2 cadeiras de deputado federal, que, como eu lhe disse, fora aqui da nossa bate-papo, a pauta econômica me proporcionou essa facilidade, porque isso tem permitido essa aproximação com toda a equipe econômica, com o ministro Haddad, com o secretário Seron do Tesouro, que é um cara muito bem qualificado. Eu fiquei surpreso nas primeiras vezes que estive com ele. O próprio secretário da Receita Federal, Barreirinhas, o cara também comprometido com o processo de gerir a coisa com seriedade. Eu estou fazendo esse registro porque é exatamente a experiência que eu tive ao longo desse ano e meio, vamos dizer assim, que eu tenho tido aí todos com eles. E eu espero, o meu objeto futuro, primeiro é realmente fazer o meu país melhor. Eu entrei nisso para trabalhar, para encontrar as fontes de recursos que possam alocar. O Brasil tem um baixo grau de investimento. O Brasil gasta maior dinheiro com dívida pública. O número clássico disso, Fábio, é o seguinte: o orçamento da União são 5 trilhões. 1 trilhão e 900 são as despesas primárias. O que é isso? Pessoal, saúde, educação, segurança. 3 trilhões e 100 é pagamento de dívida do sistema financeiro. Então, esse processo está mal arranjado. E aí você deprimiu o volume de investimento do país para o menor nível da história, 22 bilhões por ano, que é o que vai se tentar, que eu estou tentando ajudar, para ver se em 2024 ele já salta para 74. Vai ser um salto grande, ainda é pequeno, mas são mais de 3 vezes o que o Brasil foi capaz de fazer em anos anteriores. Então, essa perspectiva é que eu quero que o Brasil seja gerador de empregos, que as empresas sejam mais competitivas, que a taxa de juros, por exemplo, possa ser bem menor, porque hoje a rentabilidade do negócio empresarial brasileiro não paga o custo de captar um recurso ou para um capital de giro, ou para ampliar sua empresa, ou para comprar uma máquina.
Não tem, e o Brasil está parado. E eu estou muito angustiado com esse momento que a gente, enquanto esse ajuste ele é feito, ele é proclamado, porque senão o capital privado não entra. Qualquer incerteza, nem vem o capital privado nacional, nem vem o capital privado internacional, porque o Brasil não tem poupança interna suficiente para alavancar esse crescimento. Então, essa confiança é fundamental ser restabelecida, porque aí você traz esse dinheiro de fora e você amplia os investimentos produtivos, e isso acaba gerando novas oportunidades de negócio. Deputado, pelo que o senhor falou aí, tem um quadro de colaboração sua para com o governo federal. Não é isso? Uma relação aí que se criou, pelo que eu percebi, com o ministro Haddad, Fernando Haddad. Ela começou, viu, Fábio, ainda no que foi chamado de PEC da transição, que foi uma... Antes de assumir, né? Antes de assumir, exatamente. Antes do ministro Haddad assumir, ele já ali no comando tal, e eu ali participando da transição um pouco na área de reformulação administrativa e tal, e havia uma cobrança da imprensa brasileira, de alguns economistas, que aquilo era a PEC da gastança, que era o Brasil explodir, porque o que estava sendo previsto naquela modalidade de PEC, de proposta de emenda constitucional, seria o total desarranjo, né, do país já a partir do primeiro ano do presidente Lula. Essa era a percepção. E aí, naquele contato que nós tivemos, ele precisava, dentro do Congresso, ter alguém que desse um pouco mais de substância técnica. O senhor foi procurado nesse sentido? Sim, quero fazer o registro disso. Também chancelado, quero fazer justiça pelo deputado federal Zé Nobre Guimarães, que eu acho que ele deve ter conversado com ele sobre isso. E aí coube a mim, portanto, fazer essa defesa, mostrando que essa despesa total, como proporção do PIB, era menor do que a despesa do teto do gasto, desse tão propalado teto do gasto que teve aqui no Brasil. E isso gerou uma confiança realmente muito próxima. Eu tive uma participação também muito significativa na formação desse tal arcabouço fiscal, que agora se tornou regime fiscal sustentável, virou um nome mais bonito. Melhor do que arcabouço. Arcabouço até porque estranho, arcabouço, né? As pessoas pensam até em calabouço. Para puxar para baixo as coisas, enfim. Então, a gente foi aprimorando, dando um pouco mais de rigor na matéria que eu achava necessária. A sua relação com Ciro Gomes, duas vezes, aliás, desde sempre, principal conselheiro econômico de Ciro Gomes, não houve nenhuma desconfiança, não, nessa relação agora nova com o PT? Pelo contrário, olha, eu Ciro... pergunto isso pela atitude de confronto que o Ciro vem dando à sua postura política nos últimos anos, em relação ao PT. Ciro, na realidade, ele é um brasileiro extraordinário. Eu acho que nem sei se tem igual. A preocupação dele em fazer esse Brasil melhor, renda mais distribuída, geradora de emprego mais uma vez, essa é a missão dele para o país. Então, ele percebe que o meu objetivo passa a ser, e sempre foi, vou fazer o registro, e sempre foi o mesmo dele, de fazer essa transformação. Então, nesse momento que o Brasil passa uma situação difícil, se eu tenho aí algum conhecimento que possa contribuir, colaborar para esse aprimoramento, então ele, pelo contrário, já tenho estado com ele, já estamos recentemente em Brasília. Seria mesquinho da parte dele, que não é uma característica dele. Não é a característica dele e tudo mais. Inclusive, vamos estar juntos agora, quinta-feira lá na CDL, nós vamos fazer lá, ele vai fazer uma apresentação sobre a perspectiva da economia brasileira, e vou estar lá do lado para discutir algumas questões disso, da reforma tributária. Lá na Câmara nós somos 513 deputados, mas somos 13 somente deputados que estão trabalhando na reforma tributária. Mais uma vez me deram a oportunidade de contribuir com o país. Enfim, então eu acho que absolutamente nada... E o PT na boa também com isso. Veja, o PT acabou, não posso falar de mim próprio, mas acabou desenvolvendo uma confiança também naquilo que eu estava defendendo, que era sincero, que era o que eu queria de melhor para o meu país. Eu acho que isso hoje me faz participar das reuniões de lideranças. Algum ponto do programa do Ciro que foi assimilado? Vários. Primeiro, o Desenrola, que vai sair agora, que era o nosso programa desde 2018, só que o nosso não tinha fundo de garantia, como eles estão colocando agora. O nosso era fazer o abatimento de dívida, parcelava em 40, em 60 meses, vai ser 60 meses, e com a taxa de juros bem menor do que a estabelecida hoje num cartão de crédito ou num cheque especial, o que quer que seja. Era para você dar condições, uma dívida média de R$4.000, você descontava 80%, ia pagar R$40, R$30 de prestação. Eles agora não, vão fazer isso e aí vão colocar
por pressão do sistema financeiro, eu tenho que dizer, ele vai colocar 10 bilhões do Fundo de Garantia de Depósitos para poder dar viabilidade nessa questão. Essa questão das taxas de juros, isso é uma coisa que realmente o Ciro bate nisso, eu troco ideias muito fortemente sobre essa inapropriação. E Fábio, deixa eu só dar esse detalhe aqui. Nós rodamos. Eu tinha uma orientanda chamada doutora Isadora, que agora não é mais doutora, ela acabou de fazer o concurso da UFC, é professora da UFC. Nós analisamos os 2 modelos do Banco Central que define a Selic. Selic é a taxa de juros que o Brasil paga na sua dívida. Então, nós estimamos os 2 modelos aqui, um deles demorou 5 horas e meia, só para que os nossos internautas possam acompanhar a profundidade dessa análise. E lá o máximo de juros da Selic que nós encontramos é 11,25. Aí, de tanto eu bater no Banco Central, eu recebi uma ligação do presidente Roberto Campos Neto e fui lá conversar. Fui convidado e eu gosto de conversar, eu gosto de ver, compreender a visão das outras pessoas. Foi assim que eu aprendi do meu pai ao longo de toda a minha vida. Fui lá, passamos 2 horas e 20 conversando tecnicamente. O que é que eu queria dele? Eu queria que ele me desse eu rodei o modelo com alguns parâmetros, eu queria que ele me desse os parâmetros dele das equações. Infelizmente, ele não me deu. Aqui eu pudesse, até brinquei com ele e disse o seguinte, deixar aqui para a história. Eu disse, presidente, já pensou se o senhor me desse esses parâmetros, eu rodasse lá na Universidade Federal do Ceará o sistema e eu dissesse público que o senhor estava certo? Nos 3 aí ele começou a rir e tudo mais e tal, você está querendo meus parâmetros. Não, pois é, então, eu acho que há um equívoco de modelagem do Banco Central. O Brasil tem hoje a maior taxa de juro real do mundo. Não é a história de América Latina, de América do Sul, de Europa, é do mundo. Então tem algo equivocado, porque isso constrange o crescimento da economia. Isso está grave. E mais, por mais superávit primário que o governo federal possa fazer, o que é primário? É receita menos despesas, sem que nas despesas esteja o pagamento de juros. Por isso que se dá o nome de primário. Nunca, nesses 24 anos, por isso que tem um erro do Banco Central, o Brasil conseguiu gerar um resultado primário que pagasse pelo menos os juros. Então tem algo, não precisa ser tão brilhante, é só ver o número e ver que enquanto o Banco Central continuar com essa, não vou dizer prepotência, mas com essa autossuficiência, talvez a palavra seja mais adequada, e que não pode haver nenhuma contestação. Eu acho que o Roberto Campos Neto gostou da nossa conversa, que foi um debate totalmente fora da política, foi um debate altamente acadêmico. Ele foi tão apertado que ele teve que chamar, também para deixar aqui para a história, os 3 assessores que tratam os 2 modelos, Fábio. Ele trouxe todos os 3, fizemos um grande debate. Enfim, estou pressionando para ver se acontece. Detalhe, senhor falando, aí me veio à mente, o Brasil já teve juros baixos até recentemente, um bom tempo com juros baixos e 2% o Brasil 2%, teve. Não é? E as coisas não aconteceram no Brasil. Quer dizer, você que eu digo, o país, né? O monstro da vez são os juros altos. De fato é. É um monstro. E sempre foram. Mas já tivemos juros baixos durante muito tempo, até um dia desse, e as coisas não aconteceram. O que é que há com o Brasil? O que é que falta? Porque os juros vão cair em um determinado momento e os problemas vão continuar. Mas o problema que é que falta para a economia? Por que o Brasil não explode, deputado? Por que os juros vão baixar? E isso, quando baixa, já vai baixar nas empresas altamente sufocadas. Tem empresas falindo, tem empresas em recuperação judicial. Então, ele baixou, passaram-se 4 meses com a taxa de juros baixa, pressão do sistema financeiro, lá volta de novo. Ou seja, não há um trabalho persistente, né, da definição desse patamar mais baixo de taxa de juros. Isso é uma coisa que o Brasil, e tudo se fala aqui no Brasil, que chama-se independência do Banco Central. Você não pode dizer nada. E o que eu vou dizer aqui para você, nenhum brasileiro tem conhecimento, a não ser os meus colegas que eu já dividi. Com a lei da independência do Banco Central, o Congresso Nacional está proibido de pedir informação ao Banco Central. Isso, onde é que existe isso no mundo? Ou seja, em qualquer parte do mundo, o Congresso convoca, o presidente vai lá. Independência não significa não prestar contas. O Banco Central virou o órgão do além, lá do céu.
Acima de qualquer até do coisa. Presidente, né? Então, apresentei já uma emenda constitucional para restabelecer essa necessidade de prestação de contas. Será possível que nem prestar contas ele não vai fazer? É porque ele diz assim, não, mas de 6 em 6 meses eu já vou ao Congresso. Mas não é de 6 em 6 vezes quando ele quer, de 6 em 6 meses. Ele tem que ir todas as vezes que o Congresso achar necessário, que a sociedade achar necessária para poder obter essas informações. E isso eu vou trabalhar, quero ver se nesses 60 dias eu tenho uma emenda constitucional para poder estabelecer esse órgão tão sublime, acima de todos e tal. Então, realmente, tem uma concepção de política monetária que é equivocada no Brasil. Obviamente que alguns colegas vão dizer que o Brasil gasta demais, gasta mais do que arrecada. O Brasil já teve vários anos de resultado primário, mas isso não significou diminuir a dívida. Então, realmente, são privilégios que o sistema financeiro tem. Eu estava na Câmara dos Deputados quando foi apresentado um projeto de lei para dar incentivo fiscal para banco. Será possível? Eu acho que eu estou lendo errado. E mais, essa segunda parte eu consegui tirar, a primeira não. Eles queriam retroagir há 2 anos para trás. Só para vocês terem uma ideia, a força que o sistema financeiro tem dentro do país e dentro do próprio Congresso também. Eles exercem... Esse é um dos males do país, na sua opinião? Eu acho que o sistema financeiro ele é tratado muito mais... Primeiro, não há concorrência. Você tem 4, 5 bancos que detêm 82% das atividades financeiras do país. É uma alta concentração de dinheiro. Para você entrar com um banco novo no Brasil, só com autorização do presidente da República. E isso precisa, já. Os Estados Unidos tem 4.500 bancos. O país mais capitalista do mundo, mais pujante do mundo, ele tem 4.500 bancos. Aqui no Brasil tem 5 que respondem por tudo isso. Então, esse poder de influência, ele é muito claro. As pessoas, inclusive, sabem disso. E tudo que é de interesse deles, acabaram, o Congresso aprovou a possibilidade, porque hoje, quando você deve, sua casa de residência... Não pode. Não podia ser afetada. Pois agora pode. Foi aprovado em 2021. Isso não, confesso que passou. Pois é um negócio assim que até isso eles estão conseguindo, né, dizendo que isso vai baratear o crédito, que isso dá mais segurança ao empréstimo, isso vai baixar a taxa de juros. Mas não acontece nada, é mais um privilégio. Foi no âmbito daquela lei das informações individuais. Exatamente, exatamente. Então, ou você presta atenção, assim, lê com mais afinco, né, esse exercício, tudo bem, é um direito legítimo dele buscar os seus interesses. Mas eu acho que eles ganharam tanta proeminência que afeta o país. Isso é uma das causas muito relevantes. E o segundo ainda é, infelizmente, o nível educacional. Né? Hoje tem um artigo no jornal o Globo, do senador Cid, que trata, inclusive, dessa questão educacional brasileira, que é importante agora, com o ministro Camilo no Ministério da Educação, a gente possa, né, dar um up, como se diz hoje no linguajar mais moderno, dar um up nesse processo, inclusive na educação profissional. Né? Não só ficar no ensino formal, mas também vir para o ensino profissionalizante, isso dá mais competitividade para o jovem do ensino médio já ir para o mercado de trabalho com o patamar salarial mais elevado, portanto, uma maior produtividade. Então, produtividade e juros e sistema financeiro são 2 pontos altamente determinantes em qualquer economia capitalista, é você ter taxas de crescimento econômico muito grandes. E onde é que está o erro do modelo? Até 1980, o Brasil cresceu 6,5% em média a sua economia, o que nós chamamos de PIB, Produto Interno Bruto. De 2080 a 2010, 2,4%. E de 2010 a 2020, 0%. Então, esse modelo de proeminência do Banco Central desses últimos 20 anos... Não deu certo. Não deu certo, está equivocado. E nós temos que... O país patinando, né? Temos que gerar esse conhecimento para toda a população brasileira e combinando com esse absurdo que eu acabo de dizer aqui nesse colóquio, que é colocar o Banco Central num órgão de independência integral que não deve satisfação a ninguém. Então, acho que esses 2 pontos caracterizariam bem as dificuldades de crescimento do país. Deputado, ainda sobre essa parte aí, eu acho muito importante essa discussão. Vamos lá. O papel do Estado no crescimento econômico, Estado grande, Estado eficiente, tem se falado
pouco de eficiência no Brasil, novamente. Verdade. Muito pouco. Verdade. Enfim. E papel da iniciativa privada, qual é? Soltar a iniciativa privada, o Estado cuidar do que lhe é peculiar, do que lhe é inerente e tirar amarras para que a iniciativa privada possa, enfim, gerar renda, gerar negócio, gerar emprego. Não existe economia de crescimento que não tenha um setor privado fortalecido, certo? Quem gera emprego é o setor privado. Quem gera crescimento é o setor privado. O setor público ele tem que criar as condições para que o setor privado possa realmente fazer o seu papel. Que, na verdade, o dinheiro público é dinheiro privado, não é? É dinheiro do consumidor, né? Nós pagamos o tributo e o governo, portanto, usa da maneira que ele interpreta dentro da sua proposta orçamentária. Assim, né? Assim que é feito. Então, se você tem regras tributárias que são inconstantes. Hoje o Brasil tem a legislação tributária de uma empresa. É uma loucura. É uma loucura. Constituição, lei complementar, lei ordinária, decreto, instrução normativa, portarias. Para quem vivenciou, como eu vivenciei durante 12 anos a Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, você compreende, realmente é difícil. É um número sem fim de contratação de contadores. É um custo extra, né? Porque já paga-se o imposto e ainda tem um custo para poder estruturar isso. Tem que contratar advogados. É uma parafernália de controle. Existe um termo lá chamado obrigação acessória. O que é isso? Você pagou o tributo, mas quando você prestou a informação para o fisco, dizendo como veio, se você por alguma maneira errar a informação, não é o tributo, você vai pagar 2% do faturamento. É uma coisa assim de louco que atemorizam, né, as empresas de funcionar aqui no Brasil. E, portanto, a empresa privada brasileira precisa de estabilidade econômica, precisa de estabilidade tributária, precisa de ambiente político também adequado para se sentirem seguros. Estável. Porque vão colocar dinheiro, né, em determinada economia, precisa saber o que é que vai acontecer daqui a 10 anos. Você precisa ter municípios e estados também apropriados para isso. Você tem que ter um zoneamento urbano industrial bem definido, o estado tem que ter uma política de atendimento de saúde também com muita eficiência, a própria questão educacional que nós já mencionamos, mas também tem que ter uma política de infraestrutura. Né? Você tem que ter bons portos, você tem que ter boas estradas, você tem que ter aeroportos, portos, estradas, enfim, para que aí sim o setor privado possa florescer, se expandir. E só nesse ambiente de segurança é que nós vamos conseguir realmente resgatar o nosso país. E hoje essa dívida está ficando tão grande que isso acaba gerando indefinições. O setor privado tem medo de colocar dinheiro, de alavancar o seu investimento. E uma coisa que ainda não deu certo no Brasil, que são as parcerias público-privadas. Pois é, se arrastam. Que aí se arrastam e a segurança não vem. Já foi criada até uma segurança de 3% da receita corrente líquida para qualquer eventual não cumprimento daquilo que foi pactuado em contratos. Mas essa instabilidade, muda isso, muda aquilo outro, acaba deixando o próprio setor privado, né, desconfiando do que o setor público poderá fazer. Então, o que sempre foi exemplo na Europa, essa questão de parceria público-privada, o pessoal pensa que é nos Estados Unidos, mas a Europa fez muito isso. Mas Inglaterra, principalmente. A Inglaterra, extraordinariamente bem lembrado. Agora, o Brasil não consegue deslanchar, porque não pode, sozinho, o setor público estar fazendo os investimentos. Até porque ele não tem capacidade. Nem o Brasil tem. Já que ele não pode fazer os investimentos, não é melhor privatizar? Depende daquilo que for a tarefa. Por exemplo, eu acho que privatização tem que começar pelas empresas ou pelas atividades que são deficitárias do Tesouro. Tipo todas elas, desde da empresa do trem-bala, que vai gerenciar o trem-bala, e todas as empresas que têm que ter aporte do Tesouro, a nuclear, a do Exército, enfim, o que for. Porque você vender empresas lucrativas, sobretudo em épocas de baixo valor das suas ações, ela não é apropriado. A Companhia de Energia do Ceará, a Coelce, foi vendida numa situação como essa. Não, na sua opinião, um erro? Veja, a Coelce foi vendida, já é a terceira empresa que nós estamos hoje, né? A expansão dela aconteceu nos primeiros 6 anos, mas de lá para cá eu acho, até hoje, para você ligar, eu tenho chega a mim vários pedidos de supermercados que foram feitos,
que precisam fazer a instalação elétrica para começar a funcionar. Eu tenho indústrias do interior do estado que estão com o prédio pronto, maquinário instalado e não conseguem fazer a ligação. Então, está tendo algum problema estrutural, inclusive dentro do setor privado. A Enel, aqui no estado do Ceará, por exemplo. Aliás, estão falando até que vai ser vendida, não sei o quê. Estão comentando essa questão. Então, eu acho Já aconteceu em Goiás, né? Por exemplo, Petrobras. Petrobras, todo mundo fala que tem que ser privatizado. A Petrobras produzir energia, isso é um setor estratégico muito forte. Petrobras é uma empresa superavitária. Ela dá lucro. Mas ela não tem que disputar no mercado, não? Na boa? Ela disputa no mercado. Privados, é tudo meio que dela, né? Veja, hoje ela é monopólio. Tem uma decisão muito... Ela é monopólio. Ela extrai petróleo, em alguns com parcerias de outras, mas a Petrobras chegou ao ponto de ter uma política de paridade de preço internacional, onde ela fixava preço 3 vezes mais do que ela precisava. Aí as pessoas diziam assim, não, mas ela vai distribuir 188 bilhões de dividendos. Mas a que custo? Né? Primeiro, a que custo? Ou seja, ela gerou uma inflação que estava baixa de 3,4 para 10,06 em 2021, sem necessidade. A Petrobras distribuiu mais dividendos do que a Apple em todo o mundo. A Petrobras distribuiu mais dividendos do que a Microsoft em todo o mundo. Tamanha disparidade. A rentabilidade da Petrobras... Considere-se, deputado, que quem recebeu esses dividendos... são investidores do mundo inteiro. 46% do investidor... Não, são estrangeiros. 46% estrangeiros. Quase metade são estrangeiros. Entendeu? E mais, ainda tem um detalhe. Dividendos no Brasil, só no Brasil e na Estônia, não se paga imposto de renda. Então, você recebe seu salário, paga lá o seu imposto de renda, 4 mil, 5 mil reais. Aí uma pessoa que ganha 1 bilhão de dividendos paga 0 de imposto de renda. Isso é uma total aberração que ainda existe no sistema tributário brasileiro. Então, a Petrobras causou inflação e distribuiu renda para terceiros. Então, a Petrobras precisa ter um preço que lhe seja lucrativo, igual às outras empresas petrolíferas. A Petrobras tem rentabilidade 2,5 vezes das 10 maiores empresas petrolíferas do mundo. Você vê o absurdo. O problema é que quando a gente diz que tem que ter rentabilidade igual das outras petrolíferas, as pessoas pensam que a gente está querendo que a Petrobras seja deficitária. Só na cabeça de lelé. A Petrobras tem que ser superavitária. Agora, tem que acabar com esse negócio só de petróleo, que ela está se atrasando. Ela tem que pensar em energias renováveis, pensar em outras plantas, pensar no hidrogênio verde, tem que pensar na eólica, na solar, enfim, outras que estão aí por aparecer. Ela não pode ficar parada. Então, a minha regra da privatização é essa. Tira a dependência dos 70, 80 bilhões que ainda drenam do Tesouro para essas empresas estatais e, depois de passado, vendido todas elas, aí vamos focar em outras que, porventura, já não seja tão estratégica, mesmo sendo superavitária, não sendo estratégica, possa ir ao mercado para vender e o governo e a empresa privada alocar mais corretamente. Deputado, Cearazinho, velho de guerra, nosso estado querido, nossa terra, terra do sol, enfim, nosso lugar. Faz pelo menos 40 anos que ninguém consegue sair dos 2% do PIB brasileiro. Quer dizer, a participação do Ceará, a riqueza do Ceará no Brasil equivale a 2% da riqueza brasileira, né? É muito pouco. E o percentual da população aumentou. Era 3 e pouco na década de 70, hoje é 4,2, se eu não me engano, em torno disso. E o esforço enorme que foi feito. Acertamos na política, acertamos na gestão, em muitas coisas de gestão, sabe? Nós viramos referência em várias políticas públicas, mas ninguém conseguiu dar esse salto, deputado. Vamos lá. Falta. Vamos lá. O Ceará tinha, há 20 anos atrás, era 1,78 do PIB, o máximo que a gente conseguiu foi 2 e está... 2,2 chegou no momento, na década de 60. O que é que acontece ainda no Brasil? Por mais que o Ceará cresça, você tem outras ações aqui nas outras partes, como, por exemplo, a indústria brasileira, 70% é no Sul e Sudeste. Por isso que você tem que usar incentivo fiscal para trazer uma ou outra empresa para cá. Então, o foco está lá. O crédito. O maior volume de crédito do Brasil é no Sul e Sudeste. Ele não quer ainda quer vir para cá, apesar dos avanços, né, que foram obtidos aqui. Endividamento dos estados brasileiros,
A União hoje vai pagar 120 bilhões pelo Rio de Janeiro, que não paga a sua dívida, 100 bilhões para Minas Gerais e 90 para o Rio Grande do Sul. Os pecadores aí estão levando a melhor. Os pecadores estão levando o dinheiro do Ceará daqui para poder pagar a dívida de lá. Ou seja, o modelo brasileiro federal ainda é muito voltado para o Sul e Sudeste. Então, por maior esforço que você faça, que você acerte, que você cresça, inclusive, em valores, o seu PIB, mas lá fica com esse privilégio, cresce mais do que um pouco, que proporcionalmente, isso acaba estabilizando. Teve um aumento pequeno, como eu disse, uns 78 para 2, mas mesmo assim realmente é muito pouco, e eu acho que essas disparidades regionais precisam ser corrigidas pelo modelo que está atuando no Brasil. Então, pelo que o senhor está dizendo, só conseguiremos dar um salto se o Brasil permitir. Eu acho que sim, tem que ter uma política voltada, tem um capítulo da Constituição que trata de diminuição das disparidades regionais. O que é feito? Fizeram uma vez a Sudene, para poder vender, né, as suas ações com possibilidade de recompra depois do investimento. Muito pequeno, o governo botou pouco dinheiro, enfim, e pronto. Banco do Nordeste. Banco no Nordeste também, que só foi possível depois da instalação dos fundos regionais, né, que estão querendo, inclusive, tirar, mas se Deus quiser, a bancada do Ceará não vai deixar. Todo ano querem tirar não vão conseguir. Não vão conseguir, que ninguém vai permitir que isso aconteça. Então, os volumes que são desproporcionais para lá, muito grandes. Enquanto a gente não fizer... Ora, até para criar, agora da reforma tributária, o tal Fundo de Desenvolvimento Regional, né, que os governadores estão falando, que o governador Elmano tem falado com muita ênfase, porque a reforma tributária vai acabar os incentivos fiscais do Brasil. E aí você precisa ter um substituidor, né, dessa política, senão os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste vão parar. Então, esse montante, o governo federal com dificuldade de colocar o dinheiro, os critérios de repartição, o Sul e Sudeste agora diz que quer participar também. Então, esse conflito de regiões ainda interfere muito no processo de desenvolvimento econômico do país. E a gente tem que ter muita disciplina para poder fazer convencimento dessas estruturas de Sul e Sudeste, que não são fáceis ainda de compreender. A composição política de nossas bancadas aqui, dos estados nordestinos, elas ajudam nesse sentido, porque o senhor falou desigualdades regionais. Meu Deus, há quanto tempo não ouço falar mais isso? Eu acho que a última vez... Beni Veras era senador que tratou desse tema. Ministério do Planejamento, senador Beni. Planejamento. E isso está meio que morto. A política está voltada para um cotidiano muito pragmático e essas questões parecem não ser discutidas, deputado. A bancada, para ser justo, se tem uma bancada que é relativamente unida na pressão junto ao governo federal, é a bancada do Nordeste. E a bancada do Ceará se destaca nesse processo de pressão, eu acho que a palavra é essa mesmo, para poder abrir os olhos, né, da gestão brasileira. Mas me parece que não tem uma unidade de um tema, né? O senhor acabou de falar, desigualdades regionais, temos que tratar não podemos tratar como iguais os desiguais e tal. O problema é que a imprensa brasileira, também, lá do Sul, tem um fator determinante. Olha, não pode ter incentivo fiscal do Nordeste, isso é guerra fiscal, isso é um absurdo. Ou seja, a formação das pessoas, também, Fábio, você que conhece bem isso, ela é formada por matérias, por opiniões. É o sudestinismo, né? Eu sempre chamei isso. Você chegou onde eu queria, e aí você vai para as televisões. Eu já tive 4, 5 vezes na Globo News, mas quando eu vou num dia, no outro dia vai o outro, exatamente com um pensamento totalmente diferente. É o ponto de vista deles. Sempre. Isso tem... eu tenho me batido muito por essa questão há muito tempo, deputado. Por exemplo, se o Lula viajar para Fortaleza, ele não veio a Fortaleza, ele veio ao Nordeste. É curioso. No entanto, se ele for para São Paulo, o presidente Lula foi a São Paulo, ao Rio ou Belo Horizonte, Porto Alegre, ainda entra, mas não diz que foi ao Sudeste ou foi ao Sul, mas quando vem para o Nordeste, ele foi ao Nordeste. Quer dizer, quando vem para Recife, Salvador, Fortaleza ou Natal, ele veio ao Nordeste. Trata-se como uma massa assim, como se tudo fosse igual e tal, que a meu ver é um modo de ver sudestino, de ver o Brasil terrível. Muitos deles
vê o Nordeste como uma segunda, como vamos dizer assim, como um fator dificultador do Brasil. Como se nós fôssemos, acho que a palavra também é essa, como se nós fôssemos coitadinhos. Mas não, o Brasil, nós temos fábricas... E trata como peso, que não é verdade. Que não é verdade. O Nordeste é uma grande região consumidora, inclusive que fortalecem as indústrias do Sul e Sudeste. Agora, perder essa geração de igualdade de condições de produção, como é o caso que o incentivo fiscal, porque isso não é licencioso, não. Quando uma Grandene vem para cá, o insumo dela, a borracha, vem do Sul e Sudeste, tem o custo de frete. E quando produz, o grande mercado do consumidor, de novo, está lá, volta boa parte da mercadoria para lá. Isso, você tem que, esse custo de ir e vir, você tem que compensar. Você tem um cálculo específico que você faz para poder dizer, olha, venha para cá, porque aqui você tem igualdade de condição de produção, mesmo tendo que ir e vir, e nós vamos lhe dar uma mão de obra de maior produtividade. Pergunte às indústrias daqui do estado do Ceará, onde está a maior produtividade de suas indústrias aqui e lá. É aqui. Enquanto as pessoas não descobrirem isso, que aqui o povo cearense, apesar de tudo, ele é trabalhador, ele é responsável no processo de produção, fica difícil. Então, nós não podemos abrir mão desse mecanismo, e o governo federal, repito, e a imprensa, isso é um absurdo, isso é um privilégio, isso é guerra, querem guerrear com o Sudeste. Até o nome de guerra foi colocado, guerra fiscal. Chegaram a esse ponto. Então, não é fácil você romper com toda essa preconcepção que eles têm de todos nós, tem ciúmes da gente. Uma projeção, Fábio, da bancada do Ceará, por exemplo, isso gera ciúme. Lá dentro é perceptível isso. Né? Então, a gente tem que acabar trabalhando, fazendo boas amizades, mostrando a necessidade desse compartilhamento, e para a gente ir vencendo, tudo isso. Bom, voltando aqui para o Ceará, vamos lá, caminho de futuro, né? Algo novo está se dando, né? As mudanças climáticas, levando o mundo a repensar seus modelos energéticos, que é o que move o mundo, né? E o Ceará acabou bem nesse processo aí, porque tem vento, tem muito sol, como poucos lugares do mundo tem, né? A nossa região. Esse é o caminho, deputado? Veja, é uma das nossas saídas. E o Ceará já está o quê? Já está com 38% da sua fonte energética já de energia limpa. Que é incrível. Tá? Né? Que é incrível. Isso, e com a explosão do hidrogênio verde, que as pessoas ainda estão começando a entender o potencial. Os investidores internacionais, esse é o fato bom para o estado do Ceará, porque nós não estamos só atraindo possível capital nacional, que ainda não está acreditando no processo. Mas os investidores internacionais, os grandes produtores de energia do mundo, estão começando a entender que o hidrogênio verde poderá ser sim a fonte de energia, primeiro, saudável, segundo, com alto poder de explosão, que ela tem, portanto, geradora de energia, e temos vários, vamos dizer assim, termos de compromisso assinados com o governo do Estado, e agora vamos precisar de quê? Regulação nacional. Primeiro, regulação para eles se sentirem seguros. Segundo, não há um conjunto de regras ainda? Não, definidas, legal, ainda não. E me parece que não está na pauta. Mas vai chegar. Segundo, você precisa de crédito. Os bancos brasileiros... Dinheiro para poder financiar esse pessoal que vem para lá. Muitas vezes os bancos podem, inclusive, captar dinheiro de bancos mais fortes, né? Internaliza o dólar e ele passa aqui em real, o câmbio estando estabilizado. Isso é uma operação que possa ser feita com tranquilidade. E o terceiro, tecnologia. Que nós estamos quase no finalmente disso acontecer. Olha, se já tínhamos a eólica, se já tínhamos a solar, e os campos solares estão cada vez mais explodindo aqui dentro. E é porque a solar, Fábio, ainda é mais cara do que a eólica. Tende a ficar mais barato, não é? Exatamente. Com o passar do tempo, com o volume de investimento sendo alcançado, a tecnologia, a capacidade de armazenamento do lítio está cada vez mais aprimorada. Então, tudo isso vai gerar... E aqui nós temos muito sol, né? Não precisa dizer para o mundo o que é que nós temos. Temos sol até quando chove. Até quando chove temos sol. Enfim, então, realmente o Estado do Ceará tem esse papel promissor. O empresariado cearense, ele é desbravador, ele é muito desbravador, dando condições
ele é desbravador, tem muita gente querendo trabalhar nessa área, e eu acho, vamos continuar investindo ainda, precisamos treinar melhor a nossa mão de obra, esse é o papel do Estado hoje, porque tecnologias novas demandam mão de obras novas, mão de obras melhores qualificadas. As nossas instituições estão atentas para isso? Eu acho que os nossos cursos não estão muito ainda afinados, não estão. Há um processo de mudança, de entendimento de que a gente precisa chegar para essas novas, os ensinos técnicos. Por exemplo, lá em Pereiro, aqui no estado do Ceará, hoje nós temos a maior empresa de internet do Nordeste brasileiro, chama-se Brisanet. Incrível. Cravada uma belíssima história. Na zona rural, e lá nós temos uma escola profissionalizante em Pereiro. Um dos cursos, que cada escola profissionalizante tem que ter no mínimo 2 cursos profissionalizantes. Lá tem TI, tecnologia, redes de computadores. 80% a 90% do pessoal que se forma no final do ano é absorvido pela Brisanet. É uma coisa impressionante. O cara já sai do ensino médio com as qualificações focadas aonde o mercado efetivamente está precisando. Isso deu uma revolução, diminuiu o custo para a Brisanet, ela se tornou mais eficiente do que essas grandes empresas de telefonia no Brasil, e não é à toa que ela acabou de fazer um IPO, abriu o seu capital, recebeu agora R$1,5 bilhão de reais para fazer 5G, já começou a fazer 5G em todo o Nordeste brasileiro. Era ganhadora desse processo licitatório que a Anatel fez. Então, esse focar, eu acho que você tocou num ponto relevante que eu não tinha tocado. As pessoas estão vendo, as universidades estão observando, o Estado também, o governo do Estado também está observando que você tem que adequar o seu ensino à necessidade do mercado, que é muito mais moderno, é muito mais tecnológico, e, portanto, a gente migra para esse tipo de conhecimento, ou então nós não vamos para frente. E sem priorizar o ensino universitário, né, deputado? O ensino médio profissionalizante aí, o Brasil nunca foi muito atento para isso. Na era, os primeiros governos Lula lá atrás priorizou, a meu ver, em excesso o ensino superior, em detrimento desse caminho. Agora, eu pessoalmente acho que o Brasil tem 3 setores que são altamente dependentes do exterior, e que as universidades, aí sim o papel é da universidade, na descoberta de novas tecnologias. Porque, por exemplo, na indústria médica, nós temos um déficit por ano de quase $100 bilhões na área farmacêutica. O Brasil, porque um país ele não pode querer produzir tudo, isso não existe, né? Você tem que focar naquilo onde você acha que pode ter competitividade e aí trocar mercadorias com o resto do mundo. Focar. Indústria farmacêutica. É um déficit extraordinário. O Brasil tem condições de fazer o seu desenvolvimento aqui e as universidades têm que cumprir esse papel. Segundo ponto, que é a indústria eletroeletrônica. Já está na hora do Brasil ter condições, ele já iniciou, ainda não chegou lá, de ser capaz de fazer um chip, por exemplo, por que não? A Índia caminhou célere aí, né? Aliás, vários softwares hoje do mundo, eles não vêm da Inglaterra, nem vêm de outro país, não. Vêm da Índia. Lá os Estados Unidos são altos importadores de gênios da área de informática que estão lá trabalhando no desenvolvimento de todo esse portfólio que hoje é disponibilizado para o mundo inteiro. Então o Brasil precisa, na indústria farmacêutica, na eletroeletrônica, e eu, pessoalmente, acho que temos que pensar ainda, as pessoas me criticam muito por isso, mas o Brasil precisa pensar um pouco na indústria, como é que eu digo, GPS, de satélites. Porque hoje tudo é satélite. Tudo passa por isso, tudo passa por isso. Então, hoje, para você usar o satélite, tem que pedir a não sei quem, tem que pagar a não sei quem, num conflito de guerra. Quem for detentor do satélite vai virar o satélite para onde ele quiser. Então, essa tecnologia de futuro é que as nossas universidades têm que estar focadas. O Brasil precisa estar estimulando os nossos pesquisadores a encontrar isso. Aí o Brasil vai bombar. Como diz aqui os mais jovens de hoje, nós estaremos bombando daqui a 10 anos. Que assim seja, deputado. Que assim seja. Bom, estamos chegando ao final. Deputado, me diga como está seu pai, sua referência política. Papai, minha referência de vida, de pessoa, da política. Ixi, ele nem gosta que diga quantos anos. Ele diz, meu filho, diga que eu já passei dos 70. Mas ele devo dizer que faz parte da minha trajetória como jornalista. Eu comecei no jornalismo, ele era senador, já fazendo cobertura de política, eu era repórter de política. Sim. Então tive muitas
a oportunidade de conversar com ele numa época muito difícil do Brasil, que é aquela época do impeachment, Fernando Collor de Mello, isso aí, início da década de 90. Ele continua, ele tem o gabinete no anexo 1, no 20º andar, ele continua indo pelo menos 1 a 2 vezes por semana, tem 93 anos, lúcido na sua integralidade, ele escreve... Bom humor. Bom humor, esse é da vida inteira, Fábio, da vida Um humor inteira. Sofisticado, é um humor meio inglês. Mas ele tem umas tiradas assim que são fantásticas. Ele escreve muito, Correio, Diário do Nordeste, é jornalista de carreira. Enfim, ele faz questão de dizer que é jornalista, né? Ele faz lá o pagamento das eu pago o sindicato todo mês. Todo mês estou lá contribuindo e assim ele faz. Portanto, é uma alta experiência de vida da política brasileira, um profundo conhecedor, porque vivenciou tudo isso e é orgulho realmente para todos nós cearenses. É uma referência, Fábio, do assessorista ao presidente do Congresso. É impressionante o nível de reconhecimento, de respeito, de carinho que as pessoas têm pelo Mauro Benevides Pai. É uma coisa impressionante que nos deixa, todos nós cearenses, né, orgulhosos da projeção que ele conseguiu granjear ao longo de tantos anos. Não tenho dúvida, uma bela trajetória política, uma trajetória importante na reabertura política do Brasil. Ele sempre foi oposição aos militares, estão cumprindo um papel também muito importante na área na consolidação da nossa democracia. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui. Tenho certeza que depois dessa visita aqui vai se tornar um embaixador da Casa de Vovó Dedé, Brasil, Ceará afora, né? E em breve teremos uma nova oportunidade e uma nova conversa aqui no Fox Coloca. Eu quero agradecer aqui a oportunidade, porque a minha vida hoje ela se transformou com o que eu vi hoje aqui. Fator transformador de vidas. Pessoas pobres, muitas vezes em meio de ambientes inóspitos, de ambientes sem convívio familiar, e aqui chega, é acolhido, e recebe educação, vai da música, vai ao teatro, vai à televisão. É uma coisa assim que me deixou, e agora, a partir de hoje, sou parceiro da Casa de Vovó Dedé. Meu abraço e muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Vacinar é cuidar de você e de quem você ama. A vacina com a dose de reforço bivalente contra a Covid-19 está liberada para todos acima de 18 anos que já tomaram no mínimo 2 doses da vacina, com intervalo de 4 meses da última aplicação. O reforço bivalente protege você contra o vírus original e as novas variantes, incluindo a Ômicron. Procure o posto de saúde mais próximo e vacine-se. É rápido, seguro e eficaz. Vacinar é proteger. Governo do Ceará.